Tá gravando? Tá gravando. Bom, essa obra chamada Valsa em Lá Menor de Frédéric Chopin, por muito tempo foi uma controvérsia entre os músicos e a dúvida era justamente se essa obra é realmente de Frédéric Chopin. Isso porque a mão esquerda, em específico, a clave de Fá, a mão que faz os baixos na música, ela é relativamente muito simples, se é que podemos chamar assim, para ser considerada uma obra de Frédéric Chopin, porque se você olhar e ouvir suas obras, você vai ver que a mão esquerda é bem mais complexa do que o que é apresentado nessa música. Enfim, o que se defende, a contrapasso disso que eu falei, é que, bom, como naquela época a música era algo não tão acessível e não tão democrática quanto é hoje, naquela época não existiam rádios nem nada do tipo. A música, se você quisesse ouvir, você teria que ir numa orquestra ou, enfim, um lugar no concerto onde tinha alguém tocando. E os pianistas, eles tinham uma preferência e um certo privilégio para com a classe da nobreza, digamos assim, da burguesia, porque essa nobreza, essa burguesia tinha o poder de contratar esses grandes músicos da época, e Frédéric Chopin era um deles, para tocar em eventos mais fechados, enfim. E além disso, Frédéric Chopin também dava muitas aulas para esse tipo de pessoa, para as pessoas dessa classe. E aí que entra justamente a valsa em Lá menor. O que se sabe, o que se mais acredita, portanto, é que Frédéric Chopin teria escrito a melodia dessa música, ou seja, a mão direita, a clave de sol, e a mão esquerda teria sido escrita por uma aluna que ele teve. Por isso, então, uma coisa bem mais simples do que Frédéric Chopin costumava apresentar em suas composições. Então, hoje o que se acredita nisso é uma obra póstuma, ou seja, ela foi publicada após a morte de Frédéric Chopin. E pensando bem, até por esse motivo, essa música pode ter causado essa dúvida. E é isso, essa é a história dessa música. Fica a curiosidade aí da sua polêmica, se era mesmo ou não era de Frédéric Chopin. Dito isso, falando um pouco agora da parte técnica da música, ela é uma música que pode ser introduzida para músicos que estão iniciando no instrumento. E inclusive esse foi o meu caso, eu comecei a aprender ela há um bom tempo já, quando eu estava no início ainda das minhas aulas. Acho que com um ano ou um pouco menos, hein? Porque, embora ela tenha uma mão direita bastante trabalhada e complexa, e até hoje eu vou falar, eu tenho dificuldades para fazer ela certinho, ela tem uma mão esquerda fácil que ajuda, e é uma melodia bem simples de entender e compreender, e a partitura também é relativamente simples de conseguir ler sem muitos problemas. Talvez seja um desafio legal também, porque com pouco tempo de aula você já estaria falando que, pô, eu toco Chopin. Mas é curioso que, nesse todo o tempo que eu já toco ela, cada vez que eu toco é uma interpretação diferente. E isso é justamente o que é bacana nessa música. Ela permite a gente explorar esses nuances da melodia, da mão direita ali, justamente porque ela é também classificada como um rondó. Um rondó é uma música que tem várias partes, tipo A, depois B, aí volta pro A, depois C, volta pro A e finaliza. Ela tem um teminha que se repete na música inteira, que é justamente aquele teminha do início. Então, cada vez que a gente vai repetir esse tema, para não ficar muito repetitivo, a gente tenta executar de uma forma um pouquinho diferente, para dar esses nuances. Então foi o que eu tentei fazer. Porém, se eu for tocar de novo essa música amanhã, ou depois, daqui a um ano, com certeza eu faria alguma coisa diferente. Porque é impossível, praticamente para mim pelo menos, conseguir seguir um padrão definido nessa música. E isso que é legal, a gente se divertir e tocar de diferentes maneiras. Isso é muito legal da música, porque de repente você tá num dia muito feliz e tal, e toca uma música mais pra cima, mais alegre, mais forte, contundente. No entanto, quando chega um outro dia que você tá um pouco mais triste, sei lá, pra baixo por alguma coisa, você vai tocar ela mais amena, mais tranquila e suavizada. E essa música, ela permite a gente fazer isso, a gente explorar essa gama de possibilidades que é permitido, tá tudo bem. Não tirando a essência do que a música quer passar, tá tudo bem. Talvez esse pode ser um bom motivo também para ser introduzido para alunos iniciantes, para eles já desenvolverem essa percepção de interpretação e de o que quer ser passado ao tocar essa música. É isso, Frédéric Chopin, Valsa em Lá menor, uma obra póstuma do nosso querido artista do período romântico.